preciosa! Hoje nós estamos aqui no nosso 7º podcast e com muita alegria, porque eu sei que todos os sábados os testemunhos têm edificado muitas vidas, por isso é alegria. Porque eu fico feliz de saber que o nosso Deus tem feito coisas grandes na vida de cada preciosa. E hoje nós temos uma convidada muito especial. A nossa pastora Kelly está aqui conosco. É uma alegria ter ela aqui conosco. Eu conheci a pastora Kelly no jantar de casais. Ela veio junto com o seu esposo, o pastor Itamar, veio ministrar nesse jantar. Foi uma bênção. E de lá para cá, Deus tem trazido uma aliança. E assim, a gente não precisa estar juntas, mas quando o Senhor ele une, é algo tremendo. Mas antes de eu passar para a pastora, eu quero também estar mostrando aqui quem está conosco aqui. A nossa diaconisa Deise. Porque o nosso bate-papo hoje vai ser uma benção. Como eu sempre falo, a missionária fala demais. E quem tem que falar hoje é a pastora Kelly. E eu queria saber, pastora Kelly, como que está se sentindo nesse dia. Bom, gente, primeiro a gente fica, né, assim, nervosa, bem natural, mas assim, me sinto muito honrada. Amém. De poder estar aqui assentada nessa mesa com mulheres de Deus, Amém. Mulheres inspiradas pelo Senhor, e eu tenho certeza que tanto para mim quanto para quem assiste, nós estamos aqui, seremos edificadas, receberemos bênçãos da parte do Senhor. Amém. Na tarde, porque eu já estou sendo abençoada. Amém. E a bênção é nossa, né, Deise? Amém. Muita coisa. Que é muito bom te receber aqui, pastora. Verdade. Mas nós queríamos saber um pouquinho da tua história, se a pastora já nasceu no lar evangélico, como é que foi? Então, eu não nasci no lar evangélico. Os meus pais, quando eu nasci, frequentavam, né, o espiritismo. Nossa. Minha mãe, né, hoje é a pastora Que Bernadette bênção. Rodrigues, Glória mas a Deus. antes, e meu pai é um evangelista, Aleluia. mas antes disso, eles eram frequentadores, né, de um centro espírita. E até a conversão dos meus pais, nós vivemos debaixo desse jugo, eu chamo jugo espiritual, porque até minha mãe chegar à concepção que ela precisava de uma libertação e que a casa dela precisava de Jesus, ela viveu muitos momentos, ataques espirituais. Nossa. Eu mesmo fui uma criança que cresci vendo. Por isso que quando uma criança chega para mim e diz assim, eu vi, eu acredito porque eu via. Eu vivi essas batalhas espirituais dentro da nossa casa. Via demônios andando, espíritos. Cheguei a ser agredida uma certa vez, dormindo, e fui acordada com um tapa. E quando eu olhei, eu vi aquele ser, né, ali sorrindo. E decorrente a tantos ataques, né, na minha casa, que ninguém ali servia a Jesus, minha mãe procurou uma igreja evangélica, porque ela queria entender o que estava acontecendo dentro da casa dela, porque até então ela ia pedir proteção aos guias, né, aos seus orixás ali, mas ao invés... Era o que ela entendia, né? Era o que ela entendia, exatamente. Ao invés de trazer para ela aquela segurança, estava trazendo para ela o medo. Então, dali, ela foi para a igreja, e foi para uma igreja de fogo, né, pentecostal, cheia da glória de Deus. E, ao chegar lá, Deus usou a pessoa, o pastor que estava dirigindo o culto naquela noite, e falou tudo o que estava acontecendo. Então, eu, naquela fase, já tinha meus 10 para 11 anos de idade, e quando ela começou a frequentar a igreja evangélica, até então, meu pai não seguiu de imediato, continuou na vida que vivia, que meu pai tinha uma vida muito boêmia. Meu pai, ele era um cara que bebia muito, se drogava, né? Ficava sem aparecer em casa. E isso tudo fez com que minha mãe enxergasse que ela precisasse de algo maior que mudasse a sua vida. Aleluia. Porque no lugar onde ela buscava esperança, não trazia para ela o retorno que ela queria. Então, assim, ela foi à igreja evangélica, e esse pastor, né, usado por Deus,
E disse tudo o que acontecia em casa, inclusive com a minha vida. E ela começou a dar os seus primeiros passos, começou a caminhar, e assim levando os seus filhos. Eu sou a mais velha, primogênita, tenho a minha irmã do meio e tenho meu irmão caçula. Ah, são 3. Isso, somos 3. Eu sou a primogênita mais velha, e assim ela começou a caminhar, buscar a mudança para a sua vida. Recebeu Cristo, e dentro dessa caminhada, levando a gente, eu me lembro até hoje, eu sempre falo isso com muito, assim, sempre que eu conto esse testemunho na igreja, quando é o meu aniversário, alguma coisa, minha mãe está presente, eu sempre digo que ela é uma referência de mulher de Deus e de fé para a minha vida. Por quê? Porque enquanto meu pai estava se drogando, estava bebendo, ficava 2 dias sem vir em casa, e às vezes a gente passava até necessidade, ela trabalhando sozinha, essa mulher, ela abraçou a fé, ela abraçou a Cristo. E automaticamente, quando ela abraçou a Cristo, Cristo a abraçou. Amém. E nisso começou a mudança da sua vida. Eu me lembro até hoje, e eu não me esqueço disso. Era uma véspera de Natal. Minha mãe era daquelas mulheres que, assim, ela falava para os filhos: olha, não quero que vocês saiam daqui e conte para ninguém o que está faltando em casa. Se perguntar, está tudo bem, é a sunamita. Né? A sunamita. Se alguém perguntar, está tudo bem. E uma véspera de Natal, ela pegou todos nós, os filhos, ela ajoelhou na sala, colocou todos nós 3 em volta dela. E eu nunca esqueci, eu tinha 11 anos, quando ela fez uma oração que ficou marcada na minha vida. Quando ela orou, ela disse: Deus, eu não te peço ouro, eu não quero riqueza. Eu não te peço, Deus, que o Senhor venha engrandecer o meu nome, mas nessa véspera de Natal eu te peço um presente. E o presente que ela pediu a Deus naquele dia era a conversão do meu pai. Ela disse: a conversão do meu marido é o que eu te peço de presente. Irmãs, 24 de dezembro, virou-se, né, a noite, Natal, e a semana decorreu, e ela vinha muito, nós morávamos no Rio, no Estácio, no Catumbi. E ela vinha de lá para uma oração aqui em São Gonçalo, no Jardim Catarina. Tinha um trabalho de oração todo sábado, e ela vinha, era o dia todo, começava de manhã e levava até o final da tarde. Então ela vinha. O dia inteiro. O dia inteiro, exatamente. E ela veio nessa oração. E no dia que ela estava vindo para a oração, meu pai estava sentado, ele estava bêbado, né? E nós descemos a comunidade, que morávamos no morro, numa comunidade. E quando nós descemos, ele perguntou: vocês estão indo para onde? Aí ela falou assim: nós estamos indo para a igreja. Aí ele disse assim: eu também vou. Oh, glória. Aí ela olhou e disse: você vai? Nem ele estava, né, daquele jeito. Meu pai era um cara que usava uns black, né, naquela época ainda, trouxe com ele os anos 70, 80, usava um black, cheio de cordão de prata, de anel de prata. E ele disse: eu vou com vocês. Ela: então vamos. Ele veio para a oração. E eu sempre digo que quando Deus, ele marca um dia para salvar, restaurar uma casa, restaurar uma família, vir com uma resposta de oração, ele faz. Ele fez o meu pai de bêbado ficar sóbrio. Oh, glória. E naquele dia ele ouviu a palavra do Senhor. E quando o pastor fez o apelo, uma semana após ela fazer essa oração, de pedir a Deus, meu pai, quando nós olhamos, meu pai já estava de joelhos na frente do altar, se convertendo, ele foi arrancando tudo. E Deus cumpriu o desejo do coração dela. E assim a nossa família começou a se estruturar, né, na presença do Senhor. Aleluia. E dessa forma, Jesus entrou na nossa casa, nós fomos alcançados com 11 anos de idade, né? Eu senti aquele desejo de buscar, porque eu queria esse Deus que respondia a oração. Amém. Esse Deus que visitava o seu povo no momento de necessidade. Gente, que coisa tremenda, né? Jesus, ele entra e muda o cenário. E numa idade tão crucial, né? Numa adolescência. Entrando na adolescência. Exatamente. Né? E assim, como é que foi essa adolescência, juventude? Porque assim, mudou e para a glorificação do Senhor, né? Exatamente. Mudou para a glória de Deus. Por quê? Com 11 anos de idade eu já comecei a caminhar, né?
E naquela época, os irmãos, eles sempre visitavam acho que os lares, né? Ou até hoje acontece isso, mas frequentavam muito mais monte, né? Os montes de Verdade. oração. E minha mãe começou a subir o monte, e minha mãe era aquela mãe que não deixava ninguém para trás. Os filhos todos iam acompanhando ela. Ainda que chorando, às vezes não queria ir, mas tinha que ir. Então eu me lembro, eu tinha aproximadamente de 11 para 12 anos que eu fui num monte que chamava Monte Tinguá. Esse monte fica em Xerém. E era uma vigília na noite, dentro de uma mata fechada. E eu me lembro que quando nós estávamos ali subindo com os irmãos, de repente algo me chamou a atenção. Uma criança. Se ela tinha 8, 9 anos, eu acredito que era nessa fase, mas ela estava profetizando. Meu Deus, coisa linda. E aquela criança profetizava no meio daquele arraial dos irmãos, e eu parei. Eu, com minha adolescência, eu falei assim, eu quero isso. Glória. Que isso? Porque quando ele ia profetizando, o meu corpo se arrepiava. Do mesmo instante que arrepiava, aquela alegria, aquela vontade de chorar, era a presença. Eu falei, eu quero isso. Então aí eu comecei, como é que eu consigo isso, né? Como é que a gente consegue isso? Aí os pastores, os irmãos que sempre estavam ali, né? Que eu louvo a Deus que na minha caminhada eu tive pessoas idôneas que foram instruindo a gente ali. E ele dizia, começa a buscar. É o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então começa a orar, ora a Deus, clama, busca, porque ele vai te selar. Aleluia. E eu comecei buscando a Deus, né? E esse desenvolvimento da minha adolescência já com Deus é o que a palavra de Deus ela vai dizer que Samuel ele crescia na presença de Deus, na graça e no conhecimento. Então eu estava naquela busca até que eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, meu Deus. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, automaticamente, naquela busca, já veio os dons espirituais. O Senhor vem nos concedendo. E dentro dessa busca, eu tive uma experiência com Deus na minha adolescência, que isso ficou marcado na minha vida, porque eu tinha aquele costume, a gente tem aquele costume de orar de madrugada. 3 horas da manhã a gente levantava para orar e minha mãe às vezes ficava, nossa, está orando tanto tempo, não precisa, com Deus não precisa falar tanto, vai dormir, que amanhã você tem aula, aquela coisa. E dentro disso, uma certa feita, ela conta isso, que quando ela levantou para brigar comigo, eu estava dormindo. E ela falou que quando ela chegou no quarto, ela viu a luz acesa, ela imaginou que fosse eu com a luz do quarto acesa, orando, lendo a Bíblia, fazendo uma outra coisa, e de manhã eu tinha que levantar para o colégio. Só que quando ela chegou na porta do quarto, ela disse que viu uma pomba em cima de mim voando, e aquela luz daquela pomba, ela correu e falou, Deus me perdoa. Ajoelhou e foi orar também. Então, essa foi o meu desenvolvimento na adolescência. Aos 13 anos, eu já dirigia trabalho de libertação. Que isso, pastor? Foi nessa idade, com 13 anos, dentro da comunidade, num lugar que chamava-se, a gente chamava o lugar de Mina do Padre, porque tinha uma mina onde o pessoal da comunidade pegava água, e ali tinha um lugarzinho onde nós fazíamos culto, e eu já dirigia o culto de libertação. E nesse culto de libertação que eu conheci o meu esposo ainda na Oh, adolescência. meu Deus. Deus me Praticamente a preparando. tua idade. Isso. Eu tinha meus 13 anos, ele tinha 15 anos quando eu conheci. Diferença pouca. Meu Deus, coisa linda, gente. E uma adolescência na casa do Senhor, né? Na casa do Senhor. Glória a Deus. Verdade. Bênção. Aí vocês se conheceram, já começaram a Isso. namorar ou ficaram... Também quando- você era muito novinha, Eu era né? novinha. Quando... Se bem, pastor, que eu não posso falar nada não, que eu comecei a namorar com 14 anos. Lá em cá tem essa polêmica até hoje que meu marido fala, não é 14, é 15. Mas eu Sim. comecei a namorar ele com 14. A gente não esquece, Não a esquece. idade que a gente conheceu, né? E foi exatamente assim. Eu tinha 13 anos dirigindo um trabalho de libertação, né? Com a supervisão de adultos, claro. Sempre estiveram ali conosco. E, assim, nós éramos experimentados na obra, até porque para Deus não tem idade. O coração tem que ser quebrantado e voltado para os desígnios que Deus tem para a nossa vida. E com 13 anos dirigindo o culto, meu esposo, ele recém-chegado do Nordeste, da Paraíba, que ele é natural da Paraíba, então ele estava imigrando para o Rio para morar aqui. E o pai já tinha comprado a casa aqui, a família estava para vir, todo o restante da família já estava chegando, e ele veio na frente, foi quando ele conheceu um dos jovens
que fazia parte do grupo de mocidade que eu pertencia ali. E ele perguntou, tem um trabalho de oração que a gente possa ir para buscar o Senhor? Ele falou, tem, rapaz, eu vou te apresentar, vamos lá. É toda segunda-feira de noite, é uma bênção. Ô, Glória. Ele não assim, sabia, ele não sabia que ia ser tanta bênção, né? É verdade, ele não sabia que ia ser tanta bênção. E assim, o interessante é que dentro disso tudo, eu vi as moças mais velhas do que eu pedindo a Deus um varão, né, para casar no Senhor. E eu falei assim, eu peguei um folheto desse que a gente evangeliza e eu escrevi, missionária Lani, lá naquele folheto as características do varão. Ô, Glória, isso é muito que importante. eu gostaria de ter como meu companheiro. E eu botei ali, Senhor, eu quero, né, um rapaz que seja mais clarinho, né, para colorir a família. Mais clarinho. Eu quero um rapaz que toque violão, que seja músico. Eu gosto de cantar, então eu quero que ele toque. E eu também quero que seja um homem que goste de oração, que goste de busca, porque eu aprendi pelo caminho da oração. Então eu quero alguém que esteja lá. Para completar um ministério, né? Exatamente. E neste culto, eu com os 13 anos de idade, novinha lá, e chega o Itamar, né? Hoje pastor Itamar. Chega novinho, até hoje eu lembro da roupa que ele chegou. Bom. Eu lembro. Legal. Eu falo para ele, eu lembro ele, eu falei, ele chegou com uma calça, né? Uma calça, uma cor marrom, né? Uma blusa social branca com as listras pretas, até hoje eu lembro. Nossa, lembra todos os detalhes. Lembro. E chegou com o violãozinho nas costas. Meu Deus, isso te chamou a atenção. Me chamou a atenção, exato. O violão. Quando ele chegou, eu olhei e falei, que benção, irmão, tudo bem, né? Até aí tudo bem, ele deu oportunidade, ele cantou. E ele passou a frequentar os cultos que a gente estava ali. E um dia ele chamou esse rapaz, que era o nosso amigo, Marcelo, ele falou assim, Marcelo, eu quero falar um negócio com você. Aí o Marcelo, o quê? Eu gostei dessa irmã. Ele, com irmã? Essa irmã que está dirigindo o culto. Fala para ela que eu gostei dela. Aí o Marcelo riu, aí veio e falou para mim, Kelly, deixa eu te falar um negócio. Aquela coisa de adolescente, é tão né? bom, né? Oh, meu Deus, descobrindo o primeiro amor muito na bom, igreja. Muito bom. Aquele o misto de emoções. E aí ele falou, o Itamar tá gostando de você. Eu falei, de mim? Aí eu falei assim, irmão, fala pra ele que eu não gosto de Paraíba, não. Olha só. Desculpa, pastor. Foi exatamente assim. Aí ele recebeu, ele na hora levou aquele coisa, mas olha, ele murchou, mas na hora daqui a pouco, não, ele insistiu. Ô, Glória. Missionária Lame, quando as coisas é de Deus. Não, mas Quando Deus está no negócio, ele faz com que as coisas aconteçam. Ele não perdeu a esperança, Não perdeu a esperança. E nisso, ele ficou muito amigo do meu pai. Meu pai gostava muito de cantar. Ele foi esperto. Foi. E meu pai gostava muito de louvar ao Senhor, gostava de cantar, e ele tocava, né? Então, uma certa feita, minha mãe subindo, que a comunidade, a gente tinha que subir uma ladeira muito grande, depois muitas escadas, e ele vindo minha mãe, vindo com as compras. Aí passou a ajudá-la e ali não saiu mais da minha casa. E eu dentro de casa falei, nossa, o que esse irmão tá fazendo aqui? Meu Deus, esse irmão tá sempre aqui. Há um ditado que tem que conquistar primeiro os pais, né? Isso aí. E ele foi, né, se envolvendo ali. Ai, que bênção. E Deus foi mostrando os sinais. E o interessante é que aquele folheto eu perdi dentro de casa. Mas meu pai tinha achado. Nossa! E meu pai guardou aquilo dentro da carteira dele. Isso! Guardou. Ele pegou, não jogou fora, ele guardou dentro da carteira. E aquilo ficou por muito tempo. Que legal! E quando ele chegou na nossa igreja a primeira vez, minha mãe dirigiu o trabalho de oração junto, nessa época já, com uma outra irmã. E quando ele chegou nesse trabalho de oração, a irmã olhou para ele entrando, ela falou para minha mãe, falou assim, Bernadette, missionária Bernadette, quando esse moço entrou, o Espírito Santo falou para mim, é o seu genro. Oh, glória! Então, Deus já estava confirmando. E aí a gente caminhava junto, começou a desenvolver e o sentimento foi nascendo, aquela coisa, Deus, o amor genuíno, aquele amor puro.
E na nossa época era aquela coisa de a gente buscar muito a Deus, orar muito a Deus. E essa foi a minha adolescência, buscando o Senhor. Aí já Amém. passamos a namorar, né? Eu e o Itamar e meus pais ali, era aquela coisa do meu irmão, Amém. o caçula sempre estava lá sentado Sentadinho no na meio. sala ali, né? Aquele namoro na família. Mas como é importante a bênção dos pais, né, sobre o Exatamente. relacionamento. Isso. Porque os seus pais, ele foi esperto, mas Deus confirmou, tô brincando. Mas assim, eu tô falando, mas é Sim. muito importante isso, a confirmação, né? Verdade. Porque hoje tem muitos jovens que os pais falam algo e eles não acatam, né? Verdade. E os seus pais já via o caráter dele, né? A pessoa Verdade. que ele era. Aprovou, né? Aprovou. Aprovou. Aí fala, aí vocês começaram Isso, a aí namorar. começamos a namorar na nossa denominação, né? Na nossa igreja que nós fomos criados, o namoro não se podia prolongar por muito tempo. Isso. Né? Então, a gente já tava com os meus 15 anos, né? Para 16 anos, e começamos já no intuito de se preparar para o casamento. Então, ficamos noivos e vamos nos preparar para o casamento. Tanto que eu casei novinha, eu casei com 16 anos. Ele já tinha os seus 18. Gente. Sim, minha mãe teve que assinar para me casar, né? Então, nós casamos e assim fomos viver, né? Agora, tendo a nossa família. Mas aí o interessante do folheto, que no dia do meu casamento, O seu pai. o meu pai, ele tirou aquele folheto velhinho, amassado, Nossa. de dentro da carteira, me entregou e disse assim, não foi o que você pediu a Deus? Gente, fiquei toda arrepiada agora. Ele falou, eu tinha esquecido disso, mas Que quando eu coisa abri, linda, eu gente. falei, estava lá. É Deus confirmando Exatamente. que o pastor Itamar era o seu Exatamente. escolhido. Ele me entrega o folheto, eu leio e veio ali as características da forma e do jeito que eu havia pedido ao Senhor. Por isso que eu sempre digo, missionária Elane, que Deus ele não une pessoas. Deus une propósitos. Aleluia, é verdade. A glória de Deus. E eu sei que casamento é um desafio, né? É um desafio. Porque assim, uma menina de 16 anos vai para um Sim. casamento. Eu casei com 19 anos. Sim. Eu sempre tive planos também de casar novinha. Eu casei com 19 anos. Porque às vezes tem pessoas que vão ouvir isso. Meu Deus, casou com 16, casou com 19. Gente, mas eu desde os meus 13 anos, pastor, eu sempre pedi para casar com 19 anos de idade. Sim. E o casamento é bênção. É bênção. E eu sei que foi bênção para a tua vida. Mas a gente sabe também que casamentos são muitos desafios, né? Verdade. E teve muitos desafios no seu casamento, Exatamente. pastora? Muitos desafios. E nós casamos muito jovens, mas assim, a gente já tinha uma maturidade, né? Muito desenvolvida. E nesse tempo tivemos que crescer, né, como casal juntos, porque até então É uma construção, né? uma construção. Estávamos construindo uma família, É. construindo a nossa família, os desafios, as dificuldades, porque na fase do namoro, o noivado é muito bom. Quando a gente entra para dentro de 4 paredes, no lar, para estabelecido uma casa, é que nós vamos começar a ver os defeitos, É isso as aí. qualidades. E o Senhor foi nos ajudando e assim a gente servindo ao Senhor com muita alegria. Logo aos meus 17 para já 17 anos eu engravidei, tive o Israel, que é o meu primogênito, que hoje tem 29 anos. E ali já começou uma outra responsabilidade, porque não éramos mais só 2, éramos 3 e agora uma família constituída com uma criança. Aí, logo depois de 3 anos, veio a Vitória, né, que é uma bênção. É mesmo. E 3 anos Levita, depois veio o Natan. E assim, de 3 em 3 anos. E o impressionante que era assim, eu me cuidava, tomava meu remédio, mas a primeira era uma alegria, na segunda eu já chorava. Porque eu não entendia, porque eu fazia tudo direitinho, mas eu entendi que era um propósito É o de propósito Deus, do Senhor. de estabelecer ali para nós 3 uma família. filhos. 3 filhos, né? O Israel, o primogênito, a Vitória e o Natan. E todos eles seguiram firme. Sim, foram crescendo
comigo até os meninos crescerem, eu peguei a mesma pegada da minha mãe. Aham. Onde eu ia, meus filhos iam comigo, Amém. um monte de vigília, dormiam no banco. Mas nós passamos por um processo no nosso casamento, já com 16 anos de casados. Nós vivemos um processo muito grande, Nossa. né? No meio do nosso casamento, onde não tivemos estrutura, eu digo assim, para poder administrar aquela situação. Aham. Então, eu sempre digo que o dia mau, ele chega. Verdade. E se nós não estivermos preparados, nós somos levados por ele. E eu já estava ministrando, pregando, viajando, né, muito pelo Brasil. E viajava bastante mesmo. Naquela época era DVD, né? A gente gravava o DVD de mensagem. Então, as pessoas chamavam a gente ia, viajava. E chegou um período que o que faltou, o que levou à crise no casamento, aonde nós vivemos esse dia mal, foi a falta de equilíbrio. Isso é um perigo. É um perigo. Porque a gente acaba espiritualizando muito as coisas e esquecendo que a gente também tem outras obrigações. A gente ainda está na Terra. Então, nós temos que ser equilibrados. E eu perdi um pouco esse equilíbrio. Porque eu viajava muito para pregar. Às vezes, o meu esposo sempre me acompanhou, mas tinha momentos que ele não acompanhava. Então, eu vivi muito em função do ministério e esqueci um pouco a questão da casa. E isso, hoje, eu tenho muito cuidado com isso e sempre falo para meninas que pregam, quando eu falei assim, gente, nunca perca o equilíbrio. Porque a mulher de Deus, ela tem que ser equilibrada. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. É porque isso é uma dificuldade, né? Sim. Porque, assim, tem mulheres que trabalham muito, aí tem ministério, tem a casa, e Isso. essa palavra que a senhora usou é fundamental, equilíbrio. Verdade. E de colocar as coisas tudo em ordem, né? A prioridade, porque Sim. o que eu vejo? O nosso casamento é o nosso primeiro ministério. Exatamente. E se a gente perde isso, tudo desanda, né? É e verdade. desandou para a senhora. E desandou. Desandou porque a gente já não estava se entendendo, né? Estávamos falando praticamente, parecia dois idiomas dentro de casa. Ninguém se entendia. Aí o inimigo, ele é oportunista. É verdade. E são nessas crises, nessas guerras, que nós não vigiamos e não fechamos as É brechas. isso aí. E ele entra. E depois que ele entra, se a gente não vigiar, aí ele coloca em curso todo o plano que ele orquestra para destruir uma casa, um lar e uma família. Então, como eu disse, eu sempre digo que Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. Então, Deus uniu propósitos. E o intuito do adversário foi desfazer o propósito. Nossa. Porque ele entrando na família, ele colocando cada um para um lado, ele ali estava paralisando um projeto. É isso aí. Ele estava levando à falência um propósito que nasceu no coração de Deus para estabelecido para aquela família. Então, dessa forma, o inimigo ele entrou, né, no meu casamento, né? A gente já não se entendia e eu abri mão, não quis mais pregar. Teve um certo dia, meu esposo, ele sempre trabalhou e, né, trabalha até hoje com a profissão que ele tem. E um dia eu falei assim, eu não quero mais pregar, não quero mais nada, não quero mais saber de nada. Eu peguei meus filhos, nós tínhamos uma casa no Rio e tinha uma casa aqui em São Gonçalo. Eu peguei minhas crianças e vim embora. O meu coração se fechou. Nossa. A minha mente se fechou. Saiu de casa. Saí de casa, eu não queria. Aí você vê, foi algo que não foi assim, de uma hora para outra. Foram pilares que foram sendo corroídos no momento que nós precisávamos nos fortalecer, pegar toda aquela bagagem que a gente pegou lá atrás e, né, para poder restaurar, e não tivemos essa estrutura. Então, o inimigo viu a nossa vulnerabilidade, a nossa deficiência,
E aí começam os sopros. É, porque o inimigo ele vai entrando devagarzinho, né? Porque assim, Isso, trabalho, como a isso, pastora falou, viagem. Aí surge o quê? Cansaço. exato. Aí o nosso cansaço físico, Uhum, do homem e da mulher. Aí não tem mais diálogo. Aí exatamente. tem filhos. Aí, assim, as coisas do início é tudo muito normal, né? Ai, a Sim, rotina é normal, o verdade. cansaço é normal, mas a gente não percebe que o inimigo ele já está É entrando e nós não verdade. estamos É vendo, isso aí. né? Para trazer a destruição, A divisão, a né? divisão, Vai. é. Exatamente. E nisso nós enfrentamos esse vento, esse processo. E eu vim embora, e esse processo Aí a durou. senhora ficou no Rio ou no São Não, Gonçalo? fiquei em São Ficou Gonçalo em e São ele no Gonçalo. Rio. E esse processo durou quase 5 anos. Meu Nossa, Deus! Quase 5 anos. muito tempo. Quem nos conhecia, né, nossos amigos, pessoas que via a gente sempre atividade na obra Aham. de Deus e não acreditavam mais numa restauração. Pessoas chegaram a dizer assim, Kelly e Itamar nunca mais, né? Acabou. Só que o Deus da restauração, eu sempre digo, Aleluia, Aleluia. o Deus que não abre mão da família. E aleluia, quando ele entra em ação, gente, ele entra de verdade, porque ele é aleluia, especialista em restaurar Amém. aquilo que aleluia, está quebrado. E isso a gente vê em Jeremias capítulo 18, quando ele restaura o vaso que se quebra na mão do oleiro. Então ele é especialista em fazer a restauração. oh glória, E vivendo nisso, quase 5 anos, né? Eu me afastei, né, da presença, porque eu vim para cá Aham. e aquela guerra toda, eu já não tinha mais aquela força. E a acusação que o inimigo coloca, como é que você vai pregar agora? Eu ia falar exatamente isso, que quando acontece uma situação assim, a Sim, primeira coisa que vem, que o inimigo lança, são as acusações, né? Você não pode, você tá errada. verdade. E isso faz com que Aham. a gente vai se afundando, É né? isso aí, a gente vai É. ficando Vai presa, ficando preso, isso né? aí. Ele vai fazendo aquela Monta uma prisão. cama, né? Isso, Monta uma isso aí, cama. monta uma cama, é isso aí. Aí, se deitar, monta uma Verdade. cama. E foi isso que foi acontecendo, porque isso foi minando as minhas forças. Isso aí. Tipo assim, você pregava, você restaurava famílias. Deus, através da sua vida, Deus restaurava famílias. E agora? Olha a sua casa, é, olha a sua o família, acusador. o acusador. Isso aí. Isso foi minando as minhas forças. Uhum. E eu paralisei. E é muito difícil mesmo, né, gente? Sim, eu paralisei. Eu não queria. Entra a vergonha. É, A vergonha. Então eu fiquei presa dentro de um quarto, quase entrando em depressão. E o Senhor sempre cuidando, né? Amém. Enviando pessoas, porque são nesses momentos que nós reconhecemos quem são os nossos verdadeiros verdade. amigos. Porque minha casa vivia cheia. aí vem a luta, não parece ninguém. Exatamente. Some todo. Ai, Jesus, Pas- eu fico rindo de nervoso, pastora. Porque, não, é verdade. No Sim. momento de festa, é tudo, todo É ligando, verdade. mensagens. E quando você está na luta, Sim. precisa de um apoio, não aparece ninguém. Verdade. Não aparece ninguém. Eu digo isso porque, assim, o pastor Itamar sempre foi muito festivo. Ele gosta muito de festa, de churrasco, encher a casa, era muita gente. Quando nós enfrentamos essa crise, temos 10 dedos. Se contar os 10, ainda sobra dedo. Meu Deus. Porque nessa hora não tinha ninguém, poucos foram para nos estender a mão e nos ajudar. Ou seja, ele estava de um lado e eu do outro, sem um recurso, sem uma ajuda, sem nada. Porque Conselho. ninguém é super-homem, Mulher Maravilha. Verdade. Né? Nós somos seres humanos. Aham. E vivemos nesse período todo, ele lá, eu aqui, e eu fiz o quê? Eu fui para academia, minha fuga, foi minha fuga, o refúgio, comecei a tomar um bocado de anabolizante, eu mesma aplicava Nossa. isso. Meu Deus, pastor, Tanto que que a minha perigo. voz, ela é um pouco mais grossa por Devido a conta da virilização que eu sofri, Nossa. porque eu aplicava em mim mesma.
Ai, Jesus, eu tenho tomava pavor de creatina injeção. de cavalo. Meu Que Deus. isso, Uma pastora? bagunça no meu corpo. Podia ter morrido. Poderia. Meu E Deus. foi a minha fuga naquela coisa. Eu transformei meu corpo e fiquei, né, aquela, como diz, né, marombada, aquela coisa, porque era a minha fuga. Aham. Então, eu, naquilo ali, comecei a trabalhar, eu trabalhando, meus filhos crescendo, diante dessa problemática toda, dessa separação. E como que eles ficaram, pastor? Que é Isso. difícil quando É. uma criança... Sim, Quando há uma separação, né? A é cabecinha difícil. deles... Existe, tem pessoas que falam assim, não tem, que às vezes cada um vai para um lado, mas no meu caso, houve sequelas. Houve, né, eu tive ali consequências né, dessa atitude, dessa separação, que refletiu muito na vida do meu filho mais velho. E então, eu sempre digo, quando é aquela coisa que nós dissemos aqui, o inimigo ele vem devagarzinho, porque o intuito dele é destruir a família. Sempre foi destruir a família, que é a base, né? A base de tudo, da igreja, tudo é a família. É verdade. E nós já tínhamos sido atingidos Aham. como casal. Isso. Agora, o alvo seriam os nossos filhos. E o meu filho mais velho crescendo, naquilo ali entrou uma revolta no coração do Israel. Nossa. O Israel já não queria saber de nada de igreja, não queria saber de nada de Jesus, não queria porque na concepção dele ele pensava assim, que Deus é esse? Que a senhora pregava, a gente estava na igreja e permitiu que acontecesse isso na cabecinha dele, né? Tentando encontrar ali uma explicação para Ele queria uma resposta, isso, para um momento que ele estava vivendo, porque doía nele. Claro. Né? E o inimigo se aproveitou Tadinho. dessa condição. Porque o nosso adversário ele é muito covarde. É covarde. Nós baixamos a guarda, nós deixamos as brechas abertas, demos legalidade, porque quando a gente sai da presença de Deus, a gente sai debaixo da potente mão de Deus, do propósito, nós abrimos uma porta de legalidade Meu Deus. dentro da nossa casa. É verdade. Para a nossa família, os nossos filhos são atingidos. Meu e o meu Deus. filho foi. Verdade. De que forma? Eu ia trabalhar, ele ia para a escola, né, pela manhã. Quando eu chegava, ele já estava em casa. Mas nisso tudo, ele já estava se envolvendo com pessoas, com coisas ilícitas, já estava se envolvendo com drogas, estava traficando e eu não Nossa, sabia. meu Isso ele tinha Deus. quantos anos? Nessa, Israel tinha 17 anos. Meu Deus. Um Já bebê, tinha uma criança. 17 anos. Eu tinha acabado de fazer os 17 anos. E eu me lembro que eu estava no trabalho, né? E o meu telefone toca Ai, meu Deus. e a minha cunhada liga e diz: você tá onde? Eu falei: no trabalho. Aí ela falou: Kelly, vem para casa agora. Ai, Jesus. Eu, por quê? Ela, vem para casa agora, tua casa tá cheia de polícia. Meu Deus. Eu, como? Eu peguei, larguei tudo que eu estava fazendo, né? E fui para casa. Nisso, antes disso, né, nessa porta de legalidade toda que a gente deu, eu e o pastor Itamar, nós já estávamos ali, né? Conversando. Deus já estava trabalhando no nosso coração. Por isso que eu digo que o adversário é muito covarde. Porque quando ele não consegue mais atingir a gente, ele vai atingir os nossos. Ai, filho, né? Isso. E quando passou esse período de quase 5 anos, meus filhos crescendo, vendo essa problemática toda, Deus fez a restauração antes de acontecer esse fato que eu acabei de falar, que eu vou concluir, né? Mas houve a restauração do meu casamento. Por quê? Foi antes. Foi antes. Por isso que eu digo, o adversário ele é covarde. Entendi. Porque quando nós nos posicionamos, a legalidade que havia sido dada, ele pegou a oportunidade para pegar um dos nossos. Então, por isso que eu amo tanto aquele hino da Léa Mendonça, que fala: quem estava em guerra era eu. A covardia do adversário em tocar em um dos nossos. Pastor, mas como foi essa restauração? Sim, então. Que aí depois a senhora conclui essa do teu Sim. filho. Isso, aí depois eu vou chegar. Isso, Lá aí que a eu senhora chega. antecipei, Que agora eu vou- fiquei. Com a curiosidade. Fiquei Nós curiosa. vamos chegar lá. Então, ocorreu assim, já estava já quase 5 anos, e o pastor, ainda na época morando no Rio, e uma certa feita ele sentiu desejo de ir a um trabalho de oração. Ele contou esse testemunho no encontro Isso, de casais isso. que nós tivemos aqui, no jantar de casais.
E ele sentiu o desejo de buscar em Deus uma resposta, porque naquele dia, ele falando comigo, ele falou, Kelly, eu falei para Deus, Deus, hoje eu preciso de uma resposta em relação ao meu casamento. O Senhor precisa falar comigo, porque do jeito que está, não pode continuar. E ele saiu procurando uma igreja. E entrou no carro, escutou um culto, ele parou, estacionou o carro, entrou naquele culto, sentou-se lá atrás, nos últimos bancos. E no momento da apresentação que a igreja faz, né, dos visitantes, o pastor citou o nome dele, apresentando ele como um visitante naquela noite. E quando o pastor estava apresentando, está conosco, né, o irmão Itamar, o pastor foi tomado por Deus e disse a ele dessa forma, assim diz o Senhor. Ainda esta semana, eu, o Senhor, estarei restaurando a aliança que se quebrou. Aleluia. Estou entrando na sua casa, Aleluia. no seu casamento, Meu Deus. e estarei restaurando. Isso foi no domingo que ele foi no culto. E o Senhor liberou para ele, através do pastor, esta palavra que ele foi buscar. Ele se levantou e falou, Deus, eu preciso da restauração. Amém. E o céu ouviu. Amém. E Deus entendeu que precisava acabar com a bagunça do inferno. Amém. Aleluia. E quando alguém se posiciona, oh meu Deus, glória. dentro de casa, alguém Aleluia. se levanta para se posicionar, o céu se Amém. levanta É junto. verdade. E Deus, Aleluia. ele libera a bênção para aquela casa, para Amém. aquela família. E ele saiu do culto com essa palavra, mas não me disse nada, não me ligou, não falou nada, ficou lá, guardou, né? Ouviu Sim, e guardou. é. E naquela semana, me deu saudade das coisas do céu. Ô, glória. Eu falei, Deus, que vida é essa que eu estou vivendo? E eu falei, não, Senhor, tem que me levantar, eu preciso tomar uma posição. Já era Aleluia. Deus trabalhando no meu coração. Aleluia. E eu falei, vou assistir um vídeo de pregação, coisa que na minha casa já não acontecia há muito tempo. E eu peguei aquele vídeo de pregação, coloquei, assisti, e parecia que aquele DVD era todo para mim. Oh, glória. Deus ministrou no meu coração. Amém. Quando terminou aquela palavra, eu chorava dentro de casa, naquela sala, eu chorei. E eu falei, Deus, eu preciso mudar de vida. Amém. Aleluia. Aí eu levantei. Enquanto eu fui fazer minhas coisas, eu ouvi uma voz falar assim, Kelly. Aí eu olhei, falei, oi, Vitória. Né? Foi, tem alguém me chamando? Ah, não, mãe, tem ninguém te chamando, não. Eu, tá bom. Aí de novo, Kelly. Nossa. Aí eu falei, não é possível, gente, tem alguém me chamando. Aí as crianças falam, maluca, tem ninguém te chamando, coisa e tal. Aí eu entendi, na hora que falou de novo, pela terceira vez, Kelly, eu entendi. Eu falei, meu Deus, Senhor, é Deus. Senhor. Aleluia. E a voz do Espírito Glória a Santo, Deus. a voz de Aleluia. Deus, bradou no meu ouvido, dizendo, até quando Meu Meu Deus. Deus. tu ficarás desta maneira? Até quando permanecerás tu dessa forma? Se tu não te posicionares, foi quando Deus falou, olha para a tua casa. Meu Deus. Deus tirou aquela escama que estava nos meus olhos. E Deus falou assim, olha o teu filho ficando rebelde. Olha a tua filha entrando em depressão. Aquela Vitória que vocês viram cantando, Aham. com aquela voz, era uma Aham. menina que vivia dentro de um quarto, Uhum. que não se relacionava, não falava com Que ninguém. isso, cara. Era uma menina que gostava muito de coisa de caveiras, dessas coisas. Ela fala, era Monster High, né, naquela época, né? Que eu falo assim. Desenho. E era um pouco oprimida, ela Aham. assim, por conta daquilo. E Deus Aham. me fez observar aquilo. E eu chorei, eu falei, não, Deus. Ouvi a tua voz, não foi profeta, não foi ninguém. Foi Deus que Oh, falou. glória, Amém. aleluia. Eu me ergui, peguei o telefone Oh, aleluia. e liguei para o meu esposo. Oh, glória. Aleluia. Eu me lembro que eu falei para ele, oi, você tá onde? A gente quase não se falava no telefone. Quando se falava para falar das crianças, da necessidade dos filhos, só isso. E eu falei para ele assim, eu preciso falar com você. Aí ele falou assim, olha, eu estou ocupado aqui, que eu estou correndo, mas tá, peraí que eu vou ver, a gente vai conversar, coisa e tal. Aí ele desligou o telefone, porque o trabalho dele era muito corrido. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, não, preciso resolver isso hoje. Aí peguei, liguei para ele de novo, falei, olha só. Aí eu falei, o garoto. Eu falei, o garoto, eu quero falar com você. Ele, hã?
Aí ele se ligou. Entendeu? Sobre o quê? Aí eu, sobre nós. Ele não, peraí. Peraí. Ó, Meu Deus, aleluia. isso, ele se já tá, aí ele veio, eu digo que ele botou um turbo na moto que ele tinha Glória aqui a do Deus. Rio. Ele chegou em São Gonçalo em um prazo de uns 15 minutos. E quando ele já chegou, Gente, que ele já chegou com 2 bênção. capacetes. Oh, glória. E ele chegou, olhou para mim, Amém. e quando eu abri a porta da casa para ele entrar, Aham. eu abracei ele, eu lembro até hoje, eu dei um abraço nele, eu Aleluia. chorei, eu olhei porque ele é muito mais emotivo do que eu, ele começou a chorar. E eu comecei a chorar, eu abracei ele, e eu falei essas palavras até hoje. Satanás fez o que queria na nossa casa. Aleluia. Mas hoje, em nome de Jesus, as brechas estão sendo Aleluia. fechadas. Oh, glória. Porque se você quiser, eu quero Amém. restaurar o nosso casamento. Oh, glória. E a gente se abraçou ali, as crianças veio, ficou olhando, né? Aham, O que sem está entender. acontecendo? E aquela alegria, a gente via a alegria no rosto deles, porque Deus estava restaurando a nossa família. Nossa. E eu me lembro que eu falei para ele assim, agora a gente precisa sair para conversar, vamos jantar onde? E nós saímos, né? Fomos jantar e a gente ficou conversando, ele foi trabalhar, depois ele foi me buscou. E ele estava na casa dele, no Rio, nós fomos para lá, era um sábado já, e eu dormi lá, né, nesse sábado. E no domingo, olhei para ele e falei, pega todas as suas coisas e vamos embora, vamos voltar para casa. Aleluia. E eu me lembro que quando ele chegou em casa, ele pegou as roupas, depois mandou um caminhão para buscar as coisas dele, né, ele lembrou Da que profecia. fazia uma semana, naquele domingo, Profecia. contado que Deus havia falado que iria Oh, restaurar glória. a família e a aliança. Então, gente, nós vivemos esse tempo de restauração. Amém. Deus restaurou o amor, toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que Foi jogado estava por no nosso coração foi jogado por terra. Aleluia. Parecia que nunca tínhamos nos separado. É como se tivéssemos glória. feito uma longa viagem Oh, glória. e tivéssemos nos reencontrado, sabe? E quando Deus faz e a gente abre, né, a porta para que Deus entre, ele entra e tudo que ele faz perfeito. Porque Aleluia. quando Deus restaura, ele não tem cobrança, Sim, né? Você não tem fica- cobrança, não há cobrança. E o Senhor restituiu o meu casamento, restituiu Ah, eu a choro comunhão. porque esse Jesus é lindo, né? Ele Gente, é isso me dá uma maravilhoso. emoção tão grande, porque o nosso Jesus Aleluia, restaura. glória a Deus. O nosso Jesus É traz o verdade. novo para a família. Amém. Oh, Aleluia. glória. Estou Amém. com vontade até de falar em mistério Meu aqui, Deus. pastora. Ele coisa faz, linda. Ele faz. E quando nós voltamos, né, na nossa, a nossa rotina, voltamos novamente. Aleluia. E voltei para a igreja, voltei para Jesus, né? E comecei a caminhar novamente. Eu me lembro que eu fiquei um ano, né, ali ouvindo, sentadinha, me restaurando, recebendo uma restauração, algo que eu sempre falo, foi muito importante para que a glória da última casa na minha vida É. fosse de fato Amém. real. É. Porque eu fiquei um ano sendo ministrada e quando eu voltei para Jesus, parece que todos se lembraram de mim. Porque com 3, 4 meses, o meu telefone, pastor Missionária Kelly, na Aleluia. época, você está pregando? Eu falei, não, no momento não. No momento eu estou no caminho da restauração, Amém. né? De busca. E os planos do adversário em relação ao nosso matrimônio, ao nosso casamento, foi frustrado. E quando o inimigo viu que não tinha mais, Não tinha mais né, brecha, né? essa brecha conosco, entre nós, aí ele foi tocar nos nossos filhos. E como eu comecei a falar aqui a respeito do meu filho mais velho. E dentro disso, o Israel já estava com seus 17 anos, na puberdade, na mudança da adolescência, já entrando, né, para a juventude, tudo novo. Ele começou a se envolver com coisas que, né, não eram lícitas, andando com pessoas que né, o encaminharam. Sempre ele fala assim, ninguém leva ninguém para o mau caminho. Mas a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E ele começou a se envolver em coisas e trabalhava com o pai. Um certo dia ele brigou, não queria mais trabalhar e ele entrou para o tráfico. Nossa. E nós até então, né,
Ficamos ali. Aí, quando eu cheguei em casa, que a minha cunhada me ligou, que eu estava no trabalho, e eu deixava o menino na escola, e o menino chegava, estava em Imagina o casa. susto. Nossa, Gente, quando eu cheguei em casa, naquele dia que ela me liga, era tanta polícia meu Deus. dentro da minha casa. Meu esposo, eu liguei para ele e falei, onde você tá? Aí ele, o que que eu? Falei, corre para casa. Nossa casa tá cheia. Ele, que isso? Quando chegou lá, era muitos Meu policiais. Deus do céu. E eu me lembro que o moço, quando eu cheguei, ele olhou para mim e a gente já tinha voltado, eu já tinha voltado para Jesus. A gente, aquela coisa, então a casa voltou, ter Bíblia para tudo quanto é lugar. Deus tomou conta do ambiente, o ambiente, a atmosfera era diferente, então eles não mexeram em nada. Estavam todos sentados no meu sofá, esperando. Que na bênção. varanda, esperando eu chegar, o meu esposo. Quando eu entrei, ele falou, você é a mãe dele, do Israel? Eu falei, sim, sou a mãe do Israel. Ele, você sabe o que seu filho faz? Eu falei, não, estuda. Porque eu deixo o menino em casa e vai para a escola. Quando eu cheguei, ele está em casa, ele estuda. Ele não fala para sua mãe o que O você Israel faz. estava em casa Israel com em ele. casa, sentado no meio de toda aquela problemática ali. E o Israel olha para mim e fala, mãe, eu estava vendendo droga. Ai, Deus do céu. O meu mundo, meu Deus. assim, como diz, caiu, né? Abriu um buraco e eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, porque Deus tinha falado do posicionamento. Aí o policial falou para mim assim, nós viemos para matar, porque ele falou assim, nós não íamos prender ninguém. Porque se eles todos estivessem dentro daquela casa que eles ficam, não ia sobrar ninguém. Só que naquele dia, o Israel resolveu ir para casa. Meu E Deus. como ele era de menor, tudo ficou Nas para o costas. Israel. Então, eles foram como achassem que ele era o cara que tomava conta de tudo. Entendeu? Então, eu me lembro, gente, que foi aquela coisa, o moço olhou para mim, olhou, aqui é casa de crente, né? Ele falou assim, vocês são crentes, né? Eu falei, nós somos. Aí ele olhou para o Israel e falou, Israel, você é um menino novo, bonito, vai trabalhar. Vai trabalhar, vai estudar, se formar. Olha aí os seus pais, vão para a igreja, vai para a igreja com seus pais. Não fez nada, ele deixou o Israel lá e foi embora. Só Deus, né? Só Deus faz isso. Só que o adversário, ele não desiste. É. Ele não desiste. E nós continuamos caminhando, buscando. Israel naquela guerra, um dia brigou com o pai e saiu de casa, pegou um radinho lá, ficou lá na esquina, lá de onde nós morávamos, e ficou. E naquele dia nós estávamos fazendo uma live de oração. Olha isso. Meu Deus. Estava eu, meu esposo com violão, minha filha cantando. Interessante que há pouco tempo o Facebook me lembrou dessa live, né? Que já tem uns 6, 7 anos, tem bastante anos já essa live, e eu lembrei. Porque depois que nós estávamos adorando ao Senhor, e a Vitória cantava um hino, que ela cantava, Deus está me convidando a orar, orar, orar. E ela cantava assim, e Deus tomou a nossa sala ali, com os amigos, os primos deles veio da Paraíba, estavam conosco, e nós não entendemos, quando deu meia-noite, pensa num tiroteio. Nossa. Um tiroteio. Aí eu olhei para o Natan e falei, cadê o Israel? Aí ele falou, mãe, eu não sei. Gente, eu naquele dia, eu dormi o sono do justo, porque eu apaguei. Eu me desliguei, apaguei, deitei e dormi. De manhã era muito telefonemas, ligações perdidas. Sendo que, antes desse episódio acontecer, eu fui em São Paulo, estávamos em São Paulo numa vigília, fomos lá, e Deus usou uma irmã para mim. Por isso que eu digo, quando você se coloca na brecha, na posição de Deus, o Senhor nos alerta sobre tudo. Verdade. Deus, ele não deixa que nós vamos perecer. E Deus usou esse vaso de Deus, aquela profeta, e disse, estou vendo um jovem. E eu vejo Deus pegando este jovem, colocando dentro de uma jaula. Porque se esse jovem não estiver guardado nessa jaula, vocês não terão estrutura para suportar o que o diabo quer fazer. Meu Deus. Eu recebi aquela palavra, falei, meu Deus. E ela, mas isso é um livramento de Deus. Então, logo quando nós viemos de São Paulo, a semana seguinte, aconteceu isso. E o Israel foi preso. E de manhã, quando eu ligo o telefone, que vejo as mensagens, e ligo, retorno,
você é a mãe do Israel? Eu falei, sim, sou a mãe dele. Seu filho está preso. Eu falei, preso? Meu Ai, Deus do Jesus. céu. Como assim? Preso. E eu esqueci da profecia, esqueci de tudo. Ah, E eu falei, tá mal já. Ele, como assim? O menino estava ali, de repente. E nós fomos para lá e o policial olhou para a gente e falou assim, compra uma coca, um salgado, porque ele não comeu, ele está ali. Né? E assim, não teve nem audiência de custódia, porque ele não tinha passagem, tinha nada. Dali, o Israel foi direto para Água Santa. Pensa, Meu para um presídio nossa. e foi embora. Ele já tinha os seus 19 anos Já nessa era de fase, já era de maior. maior. E eu me lembro que eu comecei a chorar em casa. Eu falei, Ai, Deus, Senhor. o que é isso? Eu voltei para a sua presença, me posicionei, como o Senhor falou. E para mim não perder a minha casa. E Deus me fez lembrar da profecia. Aí eu falei, meu Deus, Deus está no controle. E demorou muito tempo para a gente poder conseguir visitá-lo. E quando eu cheguei lá para visitá-lo, eu olhei para ele e eu não reconheci o Israel. Nossa. Né? Porque esse presídio é um presídio subterrâneo. Não Nossa. pega sol. Nossa. E o meu coração doía. Ai, Jesus. E ele sentou na mesa. E a conversa que ele veio trazendo, eu entendi que era Deus que estava, que ele falou assim, mãe, tem um menino que está preso comigo que é filho de um pastor presidente. Meu Deus. Eu falei, é mesmo? E tem culto na cela. Oh, E ele me convidou, me deu para pregar. meu Deus. Aí você vai Aleluia. pregar, Israel? Eu perguntei na hora, até esqueci do lugar onde ele estava. Eu falei, você vai pregar? Eu vou pregar. Eu vou pregar sobre o filho pródigo. Oh, aleluia. Aí eu falei assim, você vai contar a sua história? Aleluia. Aí eu vou pregar. E aquilo ali me deu coisa, mesmo com meu coração na mão, de sair e deixá-lo ali. E eu orando, falando, Deus, tira meu filho desse lugar. Porque é muito triste, gente, é muito triste. E quando eu chegava ali, via aquelas mães, aquelas mulheres, eu falei, Senhor, que é isso? E Deus falou assim, eu estou tratando. E tem coisas que Deus vai permitir a gente viver. Vai cortar a nossa carne. Mas será necessário para uma transformação e uma mudança. Oh, glória. E ele ficou ali visitando, dali ele foi para o Bangu. Gente, pensa Meu nisso. Deus. E todas as vezes que marcavam audiência de custódia, alguma coisa para ele sair de lá, acontecia uma coisa, o carro do presídio quebrava. Tinha acontecido uma situação, ele não conseguia chegar para a audiência. No dia que nós fomos, a primeira audiência, os policiais que o prenderam, não conheceu ele. Que isso? Falou assim, eu não prendi esse rapaz. Prova. Aí o outro falou assim, não, tu prendeu sim, tu estava comigo. Não aprendemos. Ele, não, eu não lembro dele. Ele ficou essa confusão. Aí a juíza falou assim, já vocês têm que decidir. Então, Se prendeu ou não prendeu, está cancelada a audiência. Que isso? Aí volta o Jael para o presídio. E eu, meu Deus... Aí eu continuei pregando, eu já tinha voltado a pregar, continuei buscando o Senhor. Chorando, Gemendo, mas ali. e crendo. E crendo, porque eu entendi que enquanto eu estivesse na posição, Aleluia. Deus ele continuaria trabalhando para minha casa e minha família, Oh, porque glória. ele restaurou meu casamento. É. E a minha família, meus filhos não iam ficar de fora da restauração. Aleluia. Aleluia. Glória. Porque Deus, tudo que ele faz perfeito. Aleluia. É verdade. E não ia se perder uma unha, um fio de cabelo, porque o Deus que Aleluia. começou, aleluia, Glória a a Deus. boa Glória. obra, ele era fiel, ele é fiel para concluir a obra que ele começou. Aleluia. E eu me lembro que foi passando 6 meses, eu fui pregar numa campanha, e Deus usou um irmão e falou assim, eu estou vendo um alvará sendo assinado e um jovem sendo livre. Meu Deus. E eu me lembro que teria audiência para Israel na próxima semana. E eu comecei a orar a Deus em cima disso. E eu me lembro que o advogado falou assim, Kelly, o juiz mudou. Agora é um outro. Meu Deus. E eu levei lá para ele, né, o coisa lá, vamos aguardar. Aí teve audiência e estava na troca do juiz, tinha que esperar o outro, porque ele que tinha que dar o parecer. E nós fomos para casa. Quando eu cheguei em casa, que as lágrimas vieram no meu rosto, porque como mãe, a gente ora, a gente, Ai, gente, né, é muito difícil. a gente crê, mas a gente nunca quer deixar um filho no lugar onde gente. estava. Meu Quando Deus, cai, é né, muito leva um difícil. tombo, né? A gente sofre. E eu me lembro que quando eu cheguei, que botei a chave e abri a porta para entrar em casa, o louvor veio na minha mente,
E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar, preciso confiar sem entender. E eu fui cantando esse hino, entrei, e meu esposo estava vindo pela porta dos fundos, ele falou assim, Kelly, você viu isso? Eu estava já na pia, eu disse, não, o quê? Ele passou aqui, um homem fardado, um soldado, marchando por dentro dessa casa para a cozinha. Ele passou pela porta da cozinha e saiu pela porta da sala. Eu disse, Deus está fazendo. Ele está guerreando. E o advogado ligou para mim e falou assim, não precisa vir porque não vai ter mais audiência nenhuma. Meu Deus. Ele, por quê? Porque o juiz já assinou um alvará do Israel. Eu, como ele? Porque o juiz pegou e disse, por que esse rapaz está preso? Não era para ele estar preso. Meu Deus. Por que ele ficou tanto tempo preso? Aí eu entendi que esse tempo que ele esteve lá era o cuidado de Deus para com a vida dele, do livramento e a preservação daquilo que o inimigo queria fazer para não deixar que tirasse a vida dele. Exatamente a profecia, né? A profecia. Ele deixou numa jaula, né? Numa jaula. Guardado 6 meses. Direitinho. Foi guardado e foi trabalhado na vida dele espiritual. Exatamente. E saiu um homem forjado. Saiu um homem diferente. Eu vou te dizer que quando ele sai, ele é outra pessoa. O Israel não quer nem passar, ele fala com todo mundo, coisa, mas é outra pessoa, uma outra mente, um outro homem. Então, gente, assim, nosso testemunho da restauração da nossa casa é muito forte, porque eu vivi o que eu não queria viver, mas o Senhor nos fez viver para entendermos que o inimigo, ainda que ele se levante numa brecha, uma legalidade que nós abrimos, o nosso Deus, ele tem poder de mudar sentenças. Aleluia! Ainda que por consequência de uma falha nossa, quando nos posicionamos no altar do Senhor, Deus, aleluia, ele se levanta para colocar a nossa casa em ordem. Ele começou pela base. Qual era a base? O casamento, a estrutura, e trouxe a estrutura de volta. E depois, com mão forte, ele foi pegando cada um dos meus filhos. E Satanás não teve mais força para trabalhar e dominar o ambiente, porque o Senhor chegou, aleluia, e dominou todo o ambiente. Aleluia, glória a Deus. E nisso Deus restaurou o meu casamento, restaurou minha família. Hoje, né, meu filho Israel, ele já é pai, ele tem 3 filhos, né, trabalha, um homem trabalhador. Aleluia. Trabalha muito. E essa semana, né, chegou à conclusão que porque precisa o juiz limpar o nome de tudo, e o advogado falou assim, ó, tá tudo limpo. Oh, glória. O Israel não tem mais nada. Fala para ele que tá tudo tranquilo agora. Deus entrou com a confirmação de que ele é Deus. E seguimos. Oh, glória. Adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Hoje estamos pastoreando uma igreja e Deus cumpriu tudo aquilo que Deus falou na minha adolescência, que ia me levar, que ia fazer. Depois que Deus restaurou meu casamento, o primeiro cumprimento foi Deus me levar para as nações. Aleluia. Estive nos Estados Unidos 15 dias pregando a palavra. E o sonho de menina, né? Abrindo um gancho aqui, que a gente quer ir na Disney. Eu me lembro que Deus, né? Já contando as bênçãos da restauração. Claro. E quando nós chegamos, né, nesse coisa, antes de eu ir, Deus usou uma irmã e falou assim para mim, eu vou te levar, veja essa bandeira Estados Unidos. E eu vou ali te dar um presente. O teu sonho de criança. Mas não falou o que era, né? Eu falei, amém. Fui pregar nessa igreja, o pastor de lá falou assim, quero levar vocês num lugar. Aí eu falei, vamos, né? Que conhecer tudo. Quando chegou, estava lá no Magic Kingdom. Chegou, ele falou, sabe que lugar é esse aqui? Eu falei, isso é o quê? Ele falou, a Disney. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Eu sonhava vir nesse lugar. Aí Deus falou, lembra que eu ia te dar um presente? Para muita gente pode ser algo assim supérfluo. Mas é Deus dizendo assim, eu cuido de você no mínimo dos detalhes. Tu pensa que quando tu era menininha, eu não ouvia a tua súplica, a tua oração, um pedido simples, uma coisa de criança. E eu vivi. E depois eu fui para o Chile, e Deus foi abrindo as portas.
e restaurou de verdade. E a glória da última casa foi maior do que a da primeira. Aleluia. No meu Deus, casamento, na minha aleluia. casa, na minha família e para o meu ministério. Ô, glória! Que história, que superação. Como o nosso Deus, ele é um Deus que restaura a família. Um Deus, oh, aleluia, que cuida dos nossos filhos e que traz o novo, pastora. Eu, sinceridade, eu estou impactada porque, assim, o nosso Deus realmente, ele muda o cenário da nossa casa. E eu queria que você deixasse uma palavra para essa preciosa que está nos ouvindo neste momento e está passando pelo mesmo processo. Eu quero falar, né, com nossas irmãs, deixar essa palavra. Persevere. Seja perseverante. A perseverança vai nos fazer chegar aos lugares de milagre, de libertação, de vitória. Porque o cenário, para mim, era um cenário que era totalmente desfavorável. Mas eu aprendi que o nosso Deus, ele chega nesse cenário desfavorável, muda tudo e garante a vitória. Tenha certeza. Ele vai entrar na sua casa, na sua família. Quem sabe alguém que está vendo esse episódio, assistindo esse testemunho, está dizendo assim, não tem mais jeito para minha casa, minha família, já era. Não. O nosso Deus, ele tira o ponto final, apaga, coloca uma vírgula e escreve uma nova história. Deus vai escrever uma nova história para a sua casa, para a sua família. Deus, ele vai restaurar o que foi quebrado pelo nosso adversário, aonde ele conseguiu entrar numa brecha, trazendo tristeza, dores, desespero. Deus, ele vai transformar tudo isso em alegria se você perseverar e você crer. Creia, porque nesse momento Deus está visitando o seu coração, está fortalecendo a sua vida, visitando seu esposo, sua esposa, seus filhos, e você vai contar testemunho de vitória. Fica firme, persevere, porque o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Oh, glória! E neste momento, pastor, nós vamos orar. Amém. E nós vamos orar e profetizar sobre esta casa que precisa de restauração e de mudança. Queria que a pastora fizesse essa oração. Vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento queremos entregar a Ti as famílias que nos assistem. Senhor, eu quero entregar a vida desta mulher, Senhor, que nos assista enfrentando essa crise dentro do seu casamento, no seu lar, Senhor, com o esposo, com filhos, Senhor, mas eu oro nesta noite porque creio na restauração desta casa, desta família. Senhor, eu creio que neste momento o Senhor está anulando a força do adversário e o Senhor está entrando com a tua providência agora, Senhor, trazendo alegria, trazendo a paz, o equilíbrio para dentro dessa casa. Senhor, eu quero profetizar um tempo novo. Senhor, eu quero profetizar um novo ciclo para esta casa, para esta família. Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, Senhor, venha estar dentro desta casa, Senhor, e venha abençoar essa tua serva, abençoar esta família e que o seu nome seja glorificado neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Fala, preciosa! Você que gostou desse episódio, deixa lá o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações.